Vamos começar aqui a fazer uma correção dessa prova de energia, energia mecânica, energia potencial, potencial elástica e cinética. A primeira questão, ela diz o seguinte: um batistaca é um dispositivo muito utilizado na fase inicial de uma construção. Ele é responsável pela colocação das estacas, na maioria das vezes de concreto, que fazem parte da fundação de um prédio, por exemplo. O funcionamento dele é relativamente simples. O motor suspende, através de um cabo de aço, um enorme peso, que a gente chama de martelo, que é abandonado de uma altura, por exemplo, de 10 metros, e acaba atingindo a estaca de concreto que se encontra logo abaixo. O processo de suspensão e abandono do peso sobre a estaca continua até a estaca estar na posição desejada. É correto afirmar que o funcionamento do bate-estacas é baseado no princípio de... A resposta correta aqui é a C. Tá? Transformação da energia potencial, porque quando levanta, né, o martelo, ele armazena lá a energia potencial. Aí você solta, ele vai virar cinética, vai bater na estaca, vai empurrar a estaca, então ela vai aplicar uma força e vai ter um deslocamento. Então isso aqui se chama trabalho. Então essa é a resposta. A segunda questão, ela diz o seguinte: os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos. Dentre eles, há os movidos a corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento enquanto a mola volta à sua forma inicial. O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho, descrito também, é verificado em o que seria? Na tiradeira, né? No estilingue, quando você puxa, o elástico armazena energia e quando você solta, ele vai provocar um movimento que seria atirar a pedra, né? Vamos continuar então. Esse exercício já precisa prestar bastante atenção. Bastante gente erra porque não lê todas as alternativas e não pensa direito a respeito do que está sendo pedido. Olha o que está sendo pedido aqui. O conceito de energia foi de suma importância para o desenvolvimento da ciência, em particular da física. Sendo assim, podemos dizer que o princípio da conservação da energia mecânica diz que as pessoas correm e colocam aqui, ó, nada se cria, tudo se transforma. Não é isso. Isso é a lei da conservação das massas, né? Então, qual seria a resposta correta? É aqui, ó, letra C. A energia total do sistema isolado é constante, porque ele não se perde, né? Uma energia se transforma em outra, tá? Então, a resposta correta seria a letra C. Essa aqui também teve bastante problema de erro. Vamos lá. Dado o esquema abaixo, cite as transformações de energia que podem ser observadas, né? Eu tenho aqui uma hidrelétrica. Na hidrelétrica, eu tenho aqui o reservatório, que é o lago artificial que se faz, onde represa a água. E essa água ela vai sair por um canal, por um declive, que a gente chama de duto, vai pegar nas hélices da turbina, vai girar o gerador e lá vai gerar energia elétrica. Então, é o que eu quero? Eu quero as transformações de energia que podem ser observadas. Eu olho aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui energia potencial. Então, energia potencial. Essa energia potencial que está aqui no reservatório, quando a gente abre aqui o canal, a água não vai descer. Se ela desce, ela entrou em movimento. Então essa energia potencial, ela se torna energia cinética, porque está em movimento. Que vai fazer o quê? Girar
essa turbina. Vai fazer girar a turbina. Então o que eu vou ter aqui? Energia cinética também, que é movimento. Esse movimento vai gerar o quê? Energia elétrica. Na geração dessa energia elétrica, você vai ouvir barulho. Então, energia sonora. E com certeza vai haver aquecimento. Então, energia térmica. Essas são as mais comuns de você observar aqui, tá? Aqui. Quando a mamãe está fazendo um prato saboroso no fogão a gás, né, da cozinha, quais transformações de energia ocorrem com o gás no queimador? Lá no queimador. Então você já ligou o gás. O que acontece lá? Que você está queimando o gás, então você está fazendo o quê? Você está transformando energia química, né, que tem lá no gás, em energia térmica. Se você apagar a luz da cozinha à noite e tiver o gás ligado, você não vai enxergar o gás lá, a luz dele. Então, energia luminosa. Faz barulho? Faz barulho. Então, energia sonora. Tá? Então, dessa maneira que eu consigo transcrever todas as transformações que ocorrem lá no queimador, na hora que acende lá o gás, né? A partir do momento que o gás está aceso, porque eu estou falando no queimador. Agora vamos começar a fazer a correção dos exercícios. Nesse exercício, nós vamos fazer o seguinte cálculo. Uma mola deslocada 10 centímetros da sua posição de equilíbrio, sendo a constante elástica desta mola equivalente a 50 newtons por metro, determina a energia potencial elástica associada à mola em razão desta deformação. Então, a primeira coisa que eu preciso tomar cuidado, isso aqui é deformação. Se ela é deslocada, ela deformou. Então, x, ele é igual a 10 centímetros. Porém, 10 centímetros não é unidade internacional. Você tem que transformar em metros. Então, portanto, ele vale 0,10 metros. Tá? Então você vai ter que usar esse valor para x. Jogando na fórmula, eu sei que o K, que é a constante elástica, é 50 newtons por metro. Então, energia potencial elástica é igual a 50, que é o K, vezes a deformação, que é x, que é 0,1, não precisa colocar o último zero, elevado ao quadrado, dividido por 2. Eu posso simplificar 50 por 2, energia potencial elástica é igual a 25 vezes 0,1 vezes 0,1, que é 0,1 ao quadrado, vai dar 0,01. Então, a energia potencial elástica é igual a 25 centésimos de joules. Não esquece de colocar a unidade, não esquece de evidenciar a resposta, tá bom? Aqui eu já fiz todo o cálculo, vi aqui qual foi a energia potencial elástica, que é o que está pedindo aqui, ó. Determina a energia potencial elástica, tá bom? Vamos para o próximo? Na correção do exercício, eu tenho aqui esse problema que diz o seguinte: um corpo de massa 4 kg encontra-se a uma altura de 16 metros do solo,
Admitindo o solo como nível de referência e supondo que a gravidade é 10 metros por segundo, calcular sua energia potencial gravitacional. A fórmula já está aqui. Energia potencial gravitacional é igual a massa vezes gravidade vezes altura. A massa eu tenho aqui, ó, massa 4 kg. Já está na unidade internacional, não precisa fazer nenhum tipo de transformação. A gravidade também está dada, 10 metros por segundo quadrado, também no sistema internacional, não precisa fazer nenhuma modificação nela, não tem que transformar. A altura, 16 metros, também já está na unidade internacional, então é só fazer o quê? Aplicação da fórmula. Você vai pegar a fórmula, energia potencial gravitacional é igual. A massa é quanto? 4 quilos. Não precisa pôr unidade. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, não precisa pôr unidade, a gente vai colocar a unidade no final da energia. E a altura, 16 metros. Então, a energia potencial gravitacional é igual a 4 vezes 10 dá 40, vezes 16, 640. A unidade internacional para energia é joules. Então, você evidencia a resposta e está encerrado o problema. Agora, nós vamos olhar esse outro problema aqui, que diz o seguinte. Imagine que você deixa cair, né, você abandona um objeto de massa m de altura de 51,2 metros. 51 metros e 200, né? Determine a velocidade desse objeto ao tocar ao solo. Né? É importante você pensar o seguinte. Quando eu tenho um corpo a essa altura de 51,2 metros, nesse ponto a energia potencial ela é máxima e a cinética é zero. Se eu solto esse corpo, se eu abandono esse corpo, ele vai cair dessa altura. A energia potencial ela vai se transformar em energia cinética, porque no ponto máximo, a potencial máxima, cinética é zero, porque a velocidade é zero. Soltando, ele vai começar a cair. Essa energia potencial ela vai se transformar em cinética. Ao tocar o solo, eu vou ter a velocidade máxima e a cinética, então, vai ser máxima. E, portanto, a potencial vai ser zero. Como eu sei que a energia potencial mais a energia cinética da energia mecânica, eu vou colocar aqui uma explicação de como você entender essa fórmula, tá bom? Então eu vou tirar esse problema daqui, vou colocar uma outra folha com a explicação dessa forma, que você tem que entender como é que você vai usar isso aqui, inclusive de uma maneira mais simples, a gente vai simplificar para achar a velocidade de maneira mais fácil. Eu vou pausar o vídeo para a gente trocar essa folha. Pronto, troquei a folha. Então, eu coloquei aqui, inclusive, 2 vezes, porque eu vou usar 2 linhas de raciocínio para que você escolha qual que você acha melhor, né? Bom, vamos ver como é que a gente vai pensar nisso aqui. Eu vou usar isso aqui, essa energia mecânica A, que sempre é cinética mais potencial, ao tocar o solo. Então, vou colocar aqui, ao tocar o solo. Então, aqui, ao tocar o solo, tá certo? E aqui, eu estava mexendo no foco, ver se melhora um pouco. Aqui, essa aqui, eu vou colocar em cima. Tá? Eu sei que aqui em cima, a energia potencial é máxima e a cinética é zero. E aqui,
Ao tocar o solo, a cinética é máxima e a potencial é zero. Eu sei que isso aqui é energia mecânica, cinética, mas a potencial. Então, energia cinética em A mais energia potencial em A vai ser igual a energia cinética em B mais energia potencial em B. Quer dizer, a energia que eu tenho lá em cima vai ser igual ao que eu tenho lá embaixo. O que vai diferenciar é que aqui a cinética vai ser máxima e a potencial zero. E aqui em cima a cinética é zero e a potencial é máxima. Como eu sei que a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, lá em cima, né? Lá em cima não, embaixo, ao tocar o solo é A e em cima é B. Então ela vai ser igual a massa vezes gravidade vezes altura também ao tocar o solo. Eu sei que aqui é a máxima e aqui eu sei que é zero. Eu vou explicar por que é zero. E aqui, lá em cima, a potencial, aqui a potencial vai ser máxima e aqui a cinética vai ser zero. Tá? Vamos ver por quê. Vamos pensar o seguinte. Eu posso cancelar essa massa com essa massa. Posso cancelar essa massa com essa massa. Ótimo, então o que vai ficar aqui? V ao quadrado em A, que é ao tocar o solo, dividido por 2, mais gravidade vezes a altura em A, que é quando toca o solo, igual a velocidade ao quadrado, aqui lá em cima, dividido por 2, mais gravidade vezes a altura, lá em cima, que é a potencial. Aqui é a cinética, aqui é a potencial. Quando eu toco o solo, qual vai ser a altura? Zero. Então isso aqui é zero. Tá? E gravidade vezes zero é zero. Então isso aqui morreu. Sobrou o quê? V ao quadrado. Lá, quando toco o solo, dividido por 2, igual, vamos pensar aqui. Lá em cima, qual é a velocidade? Zero. Se a velocidade é zero, zero dividido por 2, também some. Então vai ficar o quê? Gravidade vezes a altura de B, que aqui é lá em cima. Tá? Então o que eu posso fazer aqui? A velocidade lá embaixo, ao tocar o solo ao quadrado, é igual, eu passo esse 2 para o outro lado, ele está dividindo e passo multiplicando, vezes de novo, porque eu percebi que saiu do foco da câmera, né? E aí ninguém viu nada que eu estava fazendo. Então eu vou começar de novo. Então vamos lá. Vou tomar cuidado agora, vou ver se eu consigo ajustar aqui o foco também, que está... Vamos ver se vai ficar legal assim. Bom, presta atenção aqui. Eu vou analisar então, vou fazer de duas maneiras o raciocínio para você chegar à forma de velocidade quando eu abandono um objeto de uma certa altura. Né? Eu quero saber o quê? A velocidade ao tocar o solo. Toda vez que eu tiver um problema onde tem essa pergunta, velocidade ao tocar o solo, quando o corpo é abandonado, você tem que pensar dessa maneira. Primeira coisa que você tem que pensar, que a energia mecânica, seja em cima ou embaixo, quando toca o solo, elas são iguais. A energia mecânica é igual lá em cima como é igual lá embaixo, tá? Quando toca o solo. E a energia mecânica a gente sempre sabe que é a energia cinética, mas a energia potencial, tanto em cima como embaixo. Então, qual é a diferença? É que a energia potencial, quando o corpo está lá na altura máxima, então ela tem uma energia potencial máxima, né? A energia mecânica lá em cima, então, tem energia potencial máxima, porém a cinética é zero, porque o corpo está em repouso. Se eu soltar o corpo, o que vai acontecer? Ele vai entrar em queda, então ele vai começar a desenvolver uma velocidade. Então a energia potencial vai se transformando em energia cinética. Então quando tocar o solo, toda energia potencial gerou
em cinética, virou cinética, ela se transformou em cinética. E eu vou ter a velocidade máxima ao tocar o solo. Então eu vou colocar assim, aqui, toca o solo, vamos ver aqui, toca o solo. E aqui eu vou colocar em cima, para a gente ter ideia, tá? Então aquele toca o solo, lá embaixo então, e aqui em cima. Eu tenho energia mecânica, quando toca o solo, quando está lá em cima. Eu sei que a energia mecânica sempre vai ser cinética, energia cinética mais energia potencial, tanto quando toca o solo, quando estiver lá em cima, tá? Vai ser sempre a mesma coisa. Eu sei que para mim calcular a energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado, o quadrado da velocidade, dividido por 2. Tanto em cima, quanto lá embaixo. Eu sei que a energia potencial é massa vezes gravidade vezes altura. Tanto quando toca o solo, quanto lá em cima, tá? Lembrar que isso do lado da esquerda aqui é sempre quando toca o solo, aqui quando estiver lá em cima. Muito bom. O que dá para fazer aqui, ó? Dá para me cancelar essa massa com essa massa. E essa massa com essa massa. Pronto. O que vai sobrar aqui? Vai sobrar aqui V ao quadrado quando toca o solo dividido por 2, mais gravidade vezes altura quando toca o solo. Igual. Lá em cima, velocidade ao quadrado é B, porque está lá em cima, né? Dividido por 2, mais a potencial. Vai sobrar o quê? A gravidade vezes a altura lá em cima. Então, de bem. Muito bem. Eu sei que quando toca o solo, a altura é quanto? 0. Então, isso aqui é 0. Então, isso aqui vai ter, sendo 0, gravidade vezes 0, morreu. Eu sei que lá em cima, a velocidade é 0, porque ele está parado, eu vou soltar ele ainda. Então, a velocidade aqui em cima é 0. E 0 dividido por 2, morreu. O que vai ser agora, então? Sobrou o quê? Que a velocidade lá em cima, dividido por 2, é igual a gravidade vezes a altura. Aqui não é lá em cima, é lá embaixo, quando toca o solo, tá? Lá embaixo, quando toca o solo, é igual a gravidade vezes a altura lá em cima. Agora sim. Isso aqui é quando toca o solo e aqui lá embaixo. Lá embaixo a velocidade é 0, então sumiu a velocidade. E aqui, quando toca o solo, a altura é 0, então a potencial sumiu. Né? Não tem nada de potencial, virou tudo cinética. Eu posso passar esse 2 para o outro lado, ele está dividindo, então ele vai passar multiplicando. Então, a velocidade ao tocar o solo é igual a 2 vezes, porque isso aqui passa multiplicando, a gravidade vezes a altura lá em cima. Eu posso dispensar essas letras A e B aqui. Então, velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes gravidade vezes a altura. Como aqui está o quadrado, eu posso extrair a raiz do lado de cá. Que, na verdade, como é que funciona isso? Isso aqui está ao quadrado. Então, eu coloco a raiz dos dois lados, ó. Aí eu corto a raiz com 2. Então, aqui, ó, V igual a raiz quadrada de 2GH. Geralmente as pessoas pulam isso aqui e daqui já vem direto para cá. Então, ao quadrado, passa para o outro lado e vira a raiz. Não é bem assim. Na verdade, você coloca a raiz dos dois lados, aí você cancela a raiz com o expoente de 2, sobra o V. Então, toda vez que eu vou fazer a velocidade, eu posso fazer dessa maneira. Já vou direto aqui, nessa fórmula, tá? A gente coloca toda essa fórmula aqui, mas na verdade, você deduzindo, você vai ter que usar só isso aqui, já é o suficiente. Vou pensar dessa maneira, uma maneira até mais simples de você entender isso aqui.
Como? Energia mecânica em cima não, vamos colocar aqui quando toca o solo, aqui no solo e aqui em cima, tá? Para ficar já na ordem correta. Eu poderia inverter isso aqui, não teria problema. Lá no solo, a cinética é máxima e a potencial é zero, então eu já cancelo aqui, ó, e esqueço isso aqui, ó. Esquece isso aqui. Lá em cima, a cinética é zero, então some. E a potencial é máxima. Então fica assim. Energia cinética lá em cima é igual a energia cinética no solo, né? Energia cinética no solo. Não é em cima não, aqui é no solo. É igual a energia potencial, aqui sim, lá em cima. Geralmente eu faço ao contrário, aí na hora de falar eu troco as bolas, mas dá para entender que aqui energia cinética ao tocar o solo e aqui a energia potencial lá em cima. Eu sei que a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Eu nem vou usar mais essas letras aqui. Energia potencial, isso aqui é massa vezes gravidade vezes altura, tá bom? Dá para cortar massa com massa, então velocidade ao quadrado dividido por 2 é igual a gravidade vezes altura. Passo 2 multiplicando, 2g vezes h, para tirar esse 2 daqui, segue aquele que eu ensinei da raiz, né? Aqui, ó. Segue esse raciocínio, então você vai colocar aqui, ó, raiz quadrada de 2gh, tá? Você percebeu? Duas maneiras de você pensar nessa fórmula. Agora eu vou voltar lá para o problema, tá bom? Deixa eu trocar a folha aqui. Pronto. Agora eu voltei aqui para o problema. Então, como eu quero aqui a velocidade, e nós já vimos como é que eu faço para chegar à velocidade no caso de corpos abandonados, eu já sei que a velocidade ela é igual a raiz quadrada de 2gh. Ótimo. Então a velocidade é igual a raiz quadrada de 2g. Mas não está falando de g aqui. Quando a gente não passa como dado a gravidade, a gente usa 10. Tá? A gente sempre usa 10. Às vezes cita 9,8. Aqui no caso não citou, eu estou falando que é 10. E aí eu vou colocar a altura, que é 51,2. Então a velocidade é igual a raiz quadrada de 2 vezes 10, 20. 20 vezes 51,2, 1024. Pronto. Extrai a raiz. Você faz aí na calculadora, você vai chegar a 32 metros por segundo, tá? Então, de repente, você fica assustado, você vê essa quantidade de fórmulas aqui, mas segue essa dica que eu te dei, de você usar dessa maneira aqui, ó, para achar velocidade, que não tem como errar. Tanto é que eu vou usar nesse exercício 9 esse raciocínio. Ó, vamos supor que um carrinho de montanha-russa esteja parado numa altura igual a 10 metros em relação ao solo. Então, a montanha-russa ela tem aquela subida, tem a descida e vai. Então, aqui eu tenho a relação do solo e essa altura aqui é 10 metros. Calcula a velocidade. Opa, calcular a velocidade. Aqui eu tenho energia potencial máxima, aqui embaixo eu tenho a cinética máxima. Então, cai no mesmo exercício de cima. Calcule a velocidade, então a velocidade do carrinho na unidade do SI, Sistema Internacional, ao passar pelo ponto mais baixo da montanha-russa. O ponto mais baixo é aqui, ó, 0. Despreze as resistências e adote a massa do carrinho igual a 200 kg. Veja, como eu tinha explicado no exemplo anterior, como a gente cancela as massas, aqui a massa do carrinho não vai fazer nenhuma diferença para a gente, porque como eu quero a velocidade, e usando aquela fórmula que eu passei para vocês, que nós deduzimos, que a velocidade é a raiz quadrada de 2 vezes g vezes h, então nós chegamos à seguinte conclusão, que a velocidade é igual a 2
vezes a gravidade que é dada, né? Não dada, não deu, não deu. Ah, não deu, então é 10. Vezes a altura é dada, a altura está aqui, ó, 10. A gravidade ele não deu, eu uso 10, mas a altura está dado 10. Pronto. Velocidade é igual. 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 10 dá 200. Então, raiz quadrada de 200. Você vai pegar a sua calculadora, vai fazer a raiz quadrada de 200 e vai chegar a 14,1. Quando você fizer a raiz e der mais que uma casa decimal, você arredonda para uma casa decimal, né, usando a regra de arredondamento. Evidenciou a resposta e está encerrado aqui o problema, tá? Outro probleminha. Olha, determine o valor da velocidade. Poxa, eu já dei a dica, velocidade. Já vou até colocar a fórmula aqui, ó. 2GH. Fácil, fácil. Raiz quadrada de 2GH. De objeto de meio quilo, 0,5, 5 décimos de quilo. Isso aqui é massa. Eu não vou usar essa massa, porque nós já vimos que a gente pode simplificar na fórmula. Para chegar nessa fórmula aqui, ó, se pegar a fórmula original, para chegar aqui eu acabo simplificando, então eu não vou usar. Que cai, ó, a partir do repouso, de uma altura de 5 metros. Ó, moleza. Fiz aqui, 2 vezes. Não deu a gravidade. Não deu a gravidade, é 10. Tá certo? Altura. Qual altura? 5. Muito bom. Então, velocidade é igual. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 5, 100. Agora você vai fazer o quê? Vai lá na calculadora e faz a raiz quadrada de 100. Velocidade é igual a 10 metros por segundo. Pronto, resolvido o problema também. Não esquece de evidenciar, tá bom? Agora vamos para o próximo exercício. A correção do exercício. Tem exercício aqui, ó, número 11. E o enunciado dele é assim. A figura ilustra um brinquedo oferecido por alguns parques conhecido como tirolesa, no qual uma pessoa desce uma determinada altura, segurando uma roldana apoiada numa corda tensionada. Em determinado ponto do percurso, a pessoa se solta e cai na água de um lago. Considere que uma pessoa de 50 quilos parta do repouso no ponto A e desça até o ponto B. Segurando na roldana. E que nesse trajeto tenha havido perda de 36% da energia mecânica do sistema devido ao atrito entre a roldana e a corda. No ponto B, ela se solta, atingindo o ponto C, na superfície da água. Em seu movimento, o centro de massa da pessoa sofre um desnível vertical de 5 metros, mostrado na figura. Desprezando a resistência do ar e a massa da roldana e adotando que a gravidade é 10 metros por segundo quadrados, pode-se afirmar que a pessoa atinge o ponto C com uma velocidade em metros por segundo de módulo igual. Bom, eu posso usar aquela forma de velocidade que a gente tinha falado nos exercícios anteriores. Então, daria para usar esse tipo de fórmula. A gente tem que pensar o seguinte, que a pessoa, vamos olhar aqui, ela sai aqui do ponto A e ela desce até aqui o ponto B. No ponto B ela se solta e cai aqui na água. Então, a água seria o ponto zero, a altura eu tenho aqui 5. Muito bom. Então, o que eu tenho que pensar é o seguinte, olha, que durante esse trajeto, devido ao atrito, ela tem uma perda energética de 36%. Né? Os exercícios que a gente fez anteriormente, a gente não considerou perda, mas aqui ele está considerando uma perda. Então, eu tenho que pensar o seguinte, de 100% da energia que ele tinha lá disponível, potencial lá no ponto A, lá em cima, de toda a energia que ele tinha aqui no ponto A, até chegar no ponto B, ele vai perder 36%. Então, de 100% que ele tinha,
menos 36%, então ele passou a ter 64% de energia disponível. 64%, se vocês lembrarem das aulas de razão e proporção, a porcentagem ela é uma razão especial que tem como antecedente de 100. Então, 64% ele é igual a 64 sobre 100. Se eu resolver isso aqui, vai dar quanto? 0,64. Que é o que eu estou usando aqui, ó. Tá? Eu estou usando aqui, ó, 0,64. Foi colocado assim, que a energia mecânica final, ela é igual à energia mecânica inicial, com certeza. A energia que eu tenho aqui em cima, que é potencial, vai ser igual à energia que eu tenho aqui embaixo, que é a cinética. Porque é potencial mais cinética, aqui é potencial mais cinética. Mas considerando aqui no ponto máximo, eu só levo em consideração a potencial, que ele está partindo do repouso. Então a cinética é zero. Se a cinética é zero, eu vou considerar o quê? Que eu tenho o total de potencial aqui, e aqui eu tenho o total de cinética, então o potencial aqui é zero. Na verdade, eu vou considerar aqui na queda aqui, quando ele caiu, quando ele chegou aqui na água. Então, a energia mecânica cinética aqui embaixo, eu vou usar aqui, porque eu estou interessado em achar a velocidade. Então, nós vimos que a velocidade, na outra forma, nós usamos isso aqui, ó, velocidade ao quadrado igual a 2GH. Então, velocidade igual a raiz quadrada de 2GH, não é isso? Aqui eu vou fazer uma modificaçãozinha. Eu não vou passar esse 2 para o outro lado ainda, está aqui, ó, tá vendo? Eu não passei para o outro lado ainda não. Então, eu considerei assim, ó, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, que é a energia cinética aqui embaixo, tá? Porque aqui eu não tenho nada de potencial, porque a altura é zero. É igual a 0,64 mGh, que é toda a energia potencial que eu tenho disponível, que na verdade eu teria aqui em cima 100%, mas ele perde para o caminho 36%, então eu vou considerar 0,64%, que eu calculei aqui. Então, como é que vai ficar isso aqui? Massa, eu posso cortar com massa. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou substituir a gravidade e vou substituir também a altura. Então vai ficar a velocidade ao quadrado sobre 2 é igual a 0,64 vezes a gravidade, que tem aqui marcado, ó, 10, vezes a altura. A altura é quanto? Ó? 5 metros, que é o desnível aqui, ó. Esse desnível aqui, ó, 5 metros. Então aqui, 5 metros. Tudo bem? Se eu fizer esse cálculo, aqui vai dar, se eu multiplicar por 10, só avançar a vírgula uma casa, e vezes 5, então, fazendo aí na calculadora, você vai chegar, fazendo esse cálculo, 64 vezes 10 vezes 5, nós vamos chegar a 32. Passo 2 para o outro lado, ele está dividido, né? Passo 2 para o outro lado aqui, ó. Então, como é que eu fiz isso aqui? Vou retomar aqui, ó. Velocidade ao quadrado dividido por 2 igual a 0,64 vezes 10 vezes 5. Se eu fizer isso daqui, ó, esse cálculo, vai dar 32. Então, o que eu faço? Passo 2 para o outro lado, ele está dividindo, então ele passa multiplicando. Então, v ao quadrado é igual a 32 vezes 2. V ao quadrado igual a 64. Então, V igual a raiz quadrada de 64. Então, V igual a 8 metros por segundo. Evidenciou a resposta. É assim que se faz, tá bom? Esse exercício que nós vamos fazer agora, ele precisa também de um pouquinho de raciocínio. Você tem que entender como é que seja feito o cálculo, como é que você vai raciocinar para você elaborar o cálculo. Então, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho um bloco de massa 0,60 kg.
já está na unidade internacional, né? 0,60 kg já está no internacional. Então ele é abandonado a partir do repouso, tá? Se ele é abandonado a partir do repouso, a energia cinética dele é zero. Então, onde ele é abandonado, a energia mecânica é só energia potencial, que eu coloquei aqui, ó, energia potencial, no ponto A. No ponto A de uma pista de plano vertical. O ponto A está a 2 metros de altura da base da pista, onde está fixa uma mola de constante elástica 150 newtons por metro. Tá? São desprezíveis o efeito do atrito e adota-se a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. E aí ele está perguntando o quê? A máxima compressão da mola vale em metros. Porque se eu soltar uma bola, um corpo de massa, no caso aqui 0,6 kg, ela desce, ela vai cair em cima de uma mola, essa mola vai sofrer uma compressão. Seria assim, ó, teria aqui um plano, aqui vai representar a altura, eu vou soltar aqui um corpo, então ele vai cair em cima de uma mola, tá? Ele caindo em cima dessa mola, tá? Essa mola ela tem uma altura já. Quando esse corpo cai em cima da mola, o que acontece com essa mola? Ela vai dar uma comprimida. Então vai dar uma diferença de altura que ela estava para que ela está agora. Eu quero saber essa deformação, essa compressão que ela sofreu. Então como é que eu vou fazer? Eu sei que toda energia potencial que eu tenho, ela vai se transformar em elástica. A energia potencial vai se transformar em elástica. Eu sei que a energia potencial é massa vezes gravidade vezes altura. E eu sei que a energia elástica, né, energia potencial elástica, é K, que é a constante elástica da mola, vezes X, que é a deformação, que é o que eu quero saber, ao quadrado dividido por 2. Muito bom. Então, veja só. Isso aqui, que é a massa, 0,6. Vou colocar aqui na fórmula. Tá? A massa 0,6. Vezes a gravidade. A gravidade eu tenho, que é 10. Vezes a altura. Que altura que eu tenho? Eu tenho a altura de 2 metros. É igual. Vou pôr o traço de divisão. K, que é a constante, 150. Vezes X, que eu quero saber. Então, eu vou ter que manter isso aqui. Dividido por 2. Muito bom. Se eu multiplicar 0,6 por 10, vai dar 6. E vezes 2 vai dar 12. 12. Que é igual a 150 vezes x ao quadrado sobre 2. Ótimo. O que eu posso fazer aqui? Eu posso passar o 2 para o outro lado da igualdade. Então fica 12 vezes 2, que é igual a 150 vezes x ao quadrado. Ótimo. O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso multiplicar aqui, vai dar 24, que é igual a 150 x ao quadrado. Passo 150 para o outro lado. X ao quadrado é igual a 24, que 150 passa para o outro lado e passa dividindo por 150. Faz aí na calculadora. X ao quadrado é igual a 0,16. Eu não quero x ao quadrado, então o que eu faço? Faço a raiz. 0,16. X é igual a 0,4 metros. Põe a unidade. Evidencia. Por que metros? Porque está tudo na unidade internacional. Então, a distância tem que ser em metros.
tá bom? E é assim que a gente resolveu todos os probleminhas.